Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, todo aplauso é para Ele, ao único que é digno de louvor e adoração, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Você pode assentar, aleluia. Irmãos, é maravilhoso a gente poder estar ouvindo a igreja celebrar, a igreja adorar o Senhor. E essa adoração, quando vem de todo o coração, ela está sendo reverberada, não sei se a palavra certa é essa, diante do trono de Deus, aleluia. Não é a força do microfone, não, é o nosso coração. Já pensaram nisso? A sua voz está chegando diante do trono de Deus, me arrepio todo. O som do teclado está chegando, da guitarra, da bateria, do baixo, do contrabaixo, do pandeiro, da pandeirola, chegando diante do trono de Deus. Você já pensou nisso? Que coisa tremenda. A gente não tem como definir isso. A gente não tem como expressar. Isso demonstra a grandeza, o poder, a majestade de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Quem somos nós? Poeirinha do pó. Eita Deus! E mesmo assim Ele nos amou e entregou o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante, aleluia. Eita Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, estou usando a Almeida século 21. Eita Jesus. Na época que eu era embaixador do rei, a gente tinha nos conclaves, a gente tinha um momento que a gente tinha que ter uma Bíblia que não fosse marcada, nem tivesse aquelas marquinhas assim, né? Aí juntava os embaixadores, aí o coordenador dizia o texto, e a gente tinha que procurar, não tinha negócio de marcador não, e encontrar. Sabe que negócio excelente? Porque a gente começou com isso, a gente conhecer a Bíblia, saber onde se encontravam os livros. Eita Jesus, só o Senhor é Deus. 1 Samuel capítulo 16, quero ler somente o versículo 7, que diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Aleluia. Por que a gente se engana tanto? Porque a gente olha muitas vezes para a aparência. E Deus nunca se engana, porque Ele olha para o coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ô, meu filho ou minha filha, não dá para ver porque está tudo escuro aí. Marque o meu tempo aí. Obrigadinho. Aleluia. Deus conhece os nossos sentimentos.
Olha só. Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele sabe qual a razão do nosso choro. Ele sabe qual a razão do nosso sorriso. Ele sabe qual a razão da nossa alegria. Ele conhece o nosso cansaço. E Ele conhece o nosso cansaço, como Ele conhece a nossa sede e a nossa fome. Porque Ele se fez carne e habitou entre nós. E como homem, Ele teve cansaço, Ele teve fome. Ele precisou descansar. Ele dormiu lá no barco enquanto uma grande tempestade atingia o barco. Então, uma coisa tremenda e maravilhosa é que nós nunca podemos esquecer que Ele nos conhece muito bem. Você não sabe o que o outro sente. Ah, eu sei porque já passei por algo semelhante. Sabe não, que cada pessoa é única, reage de uma maneira. É por isso que nós, pastores, temos muito cuidado. Quando a gente ministra a palavra, tem que ministrar a palavra de uma maneira mais clara possível. A gente pede ao Espírito de Deus que traga a revelação da palavra. Que o inimigo não roube essa palavra. Que você receba a palavra como ela é. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Naqueles dias, Samuel era profeta de Deus na terra. E recebeu do Senhor uma missão muito importante. Mas era uma missão muito importante. Era uma missão muito perigosa. Era uma missão secreta. Ah, irmãos. Samuel sabia quem era Saul. E chega o Senhor e diz para Samuel: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque eu vou mostrar para você aquele que você vai ungir, aquele que eu já escolhi como rei de Israel. Ô irmãos, não teria sido muito mais fácil se eu dissesse assim: ô Samuel, vai lá. E o mais novo, eram 8 filhos. O 8º filho de Jessé, eu escolhi como rei, você vai ungir. Não. Deus não disse quem era. Por que Deus não disse quem era? Porque Deus queria trabalhar na vida de Samuel. Queria trabalhar na vida de Samuel. E o Senhor queria mostrar para mim, para você hoje, que os homens falham. Nós, pastores, falhamos. Nós não queremos falhar. Nós não podemos ter isso como desculpa para os nossos erros. A gente não pode errar por excesso nem por falta. Pense nisso. Tem que ser na medida certa. Na medida do Senhor. A gente tem que falar aquilo que o Senhor manda. Como disse o diácono Sandro, agora no primeiro culto, o culto não tem que, pastor, eu gostei muito do culto, tem alguma coisa errada. Gostaram do culto, meu Deus. Quem tem que gostar do culto é o Senhor. Nós estamos prestando um culto a Ele. E aí Samuel ficou com medo. Disse: mas Senhor, se Saul souber disso, vai me matar. Não leve um animal e você vai sacrificar, e lá você vai chamar algumas pessoas. Eita Deus do céu. E aí vem o primeiro. Aí Samuel olhou e disse: eita rapaz, é esse aí o rei, ó. Tem pinta de rei, tem jeito de rei. É esse cara aí. Aí o Senhor disse: não é esse não, Samuel. Aí vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro. Pensa a agonia. Vem o quarto, vem o quinto. Aí Samuel disse: só tem 2, tem que ser um desses 2. E o Senhor disse para Samuel: não é nenhum desses não. Meu Deus. Ô Jessé, todos os teus filhos estão aqui? Tem o mais novo. É um sararazinho, de boa aparência. Está lá no deserto, está cuidando de algumas ovelhas, das poucas ovelhas que nós temos. Não, manda chamar, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar.
Imagina agora o cara que foi chamar. Pense no pique que foi. Pense no pique que Davi chegou. Suado. Catingando a ovelha. Você às vezes pensa que o menino chega em casa, né? Tá aquele odor, vou usar esse termo, de queimado. Precisa tomar um banho. Mas assim, não, eu nem suei. Todo preto por aqui. Pensa. E aí o Senhor disse assim, é esse. Quem menos esperava. Podemos dizer então que aos olhos de Samuel, aos olhos da família, Davi era um improvável. E ele foi ungido. Foi ungido. Na presença da família, dos seus irmãos. Mas eu quero continuar essa mensagem trazendo para os nossos dias. Samuel cumpriu a sua missão. Missão secreta, missão difícil, missão perigosa. Ele cumpriu porque ele estava nas mãos do Senhor. Primeira lição, seja qual for a missão que o Senhor nos der, será cumprida rigorosamente, porque o nosso Deus é justo. Se for uma missão injusta, não é Deus que está mandando não. Mas Deus disse que era para eu entrar na contramão. Mentira, Deus não mandou você entrar na contramão. Mas só são 2 metros, não importa. Ele não mandou fazer isso. Mas eu vou ter que arrodear 1 quilômetro. Arrudei 1 quilômetro. Porque Deus não manda você fazer nada errado, não. Não. Manda não. Uma vez, há alguns anos, eu ia saindo aqui. A mão era o contrário. Aí um cara vinha entrando. Eu disse, meu amigo, é contramão. Ele disse, eu sei que é contramão, mas eu quero entrar. Eu digo, meu Deus. Às vezes é assim na vida do cara. Ele conhece a palavra, ele sabe qual é a direção de Deus, mas no seu coração não é o Espírito Santo que manda, é a sua vontade, é o seu querer, é o seu conhecimento, é a sua experiência. O que significam isso? Todas essas coisas diante do saber de Deus. Igreja, Deus não vai fazer o caixa dar um troco maior para você, não. Porque se acontecer isso, mas eu estava precisando, mas quem vai pagar é o caixa. Deus vai fazer de uma forma, e aí tem uma experiência de uma irmã, sei que muita gente conhece, experiência tremenda. O Senhor mandou ela para o supermercado, e ela fez todas as compras que precisava. Se não me engano, foram 2 carrinhos cheios, e ela não tinha 1 centavo. Aí o Senhor disse, vá para o caixa número tal. Aí quando ela foi chegando, a moça disse, não, aqui não, que eu estou saindo para o almoço. Não, eu vou esperar, mas não precisa, tem outros, mas eu vou esperar. Porque o Senhor mandou que ela ficasse naquele caixa. Imagina. Não tinha ninguém, só tinha ela. Aí daqui a pouco, quando a moça voltou, que estava abrindo o caixa, aí veio uma informação no alto-falante. O mercado tal está fazendo tantos anos de aniversário, e a pessoa que está agora no caixa número tal, vai receber de presente gratuidade nas suas compras. Aí é Deus que faz. Deus faz assim. Deus honra. Ele é fiel. Ele cuida. Ele provê. Você tem escutado aqui eu dizer, o pastor Murilo falar, a gente diz que o trabalhar de Deus ocorrerá em todo o tempo. Enquanto estivermos aqui na terra, Deus está trabalhando. A gente tem o que aprender. Quanto mais a gente vê da palavra, mais a gente percebe que não sabe nada. Essa palavra é viva. Não adianta ter essa palavra só decorada aqui na mente. Tem que estar na mente, tem que estar no coração. Significa, tem que estar no nosso dia a dia. Eu não me importo o que falam. O que importa é que esteja na palavra. O que é que o Senhor está pensando de mim? Mas é importante o meu testemunho. E o testemunho só é válido quando ele vem do coração. Porque Deus conhece o coração. Então ele sabe quando o testemunho é falso. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. O diabo que ele gerou foi a mentira. Nós somos filhos do Deus vivo. Pastor, quer dizer que a gente não mente? Não mente. Cai.
está pecando. Tem gente que pensa assim, ó, é um degrau que tem, como degrau, né? Vamos imaginar aqui. Não, não, esse degrau é o primeiro. É um pecado simples. Olha, o outro é um pecado mais ou menos. Aí vai aumentando. Agora, quando chega aqui em cima, não é assim não. É tudo pecado. É no mesmo patamar. E quando a gente erra, a gente reconhece que erra. Meu Deus, me perdoe. E Ele sabe que a gente está arrependido de coração. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é toda semana no mesmo erro. Como é que você vai mentir para a sua família? Como é que você vai mentir para a sua mulher? Como é que você vai mentir para os seus funcionários? Não, fala a verdade. Fale a verdade. A nossa vida tem que ser real. Sabe, irmãos, eu vejo que o fato da não revelação divina para o profeta também nos proporciona o conhecimento do que eu falei agora há pouco, de que mesmo pessoas consagradas, elas erram. A gente está pregando aqui, você está conferindo aí. Está conferindo. Para ver se o que a gente está falando está em linha com a palavra. Nós conhecemos muito bem a história. Samuel errou ao olhar para a aparência e a altura de Eliabe. É nesse momento que o Senhor dá uma grande lição para Samuel, para mim e para você. Sabe, irmãos, o Senhor eterno continua olhando nosso coração. Isso significa que não existe nada que venha ficar fora do conhecimento divino. Então, como servos de Deus, necessitamos ratificar o nosso compromisso com Ele a cada instante. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eita ferro. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Essas palavras foram proferidas por Jesus Cristo e nos mostram claramente o resultado da decisão de cada pessoa ao crer e recebê-lo como Senhor único e suficiente Salvador. A minha pergunta é: será que temos pensado sobre isso? Será que temos a percepção real do que isso significa? Será que estamos plenamente conscientizados de que todo ensinamento bíblico é importante? Repetindo o texto que acabei de ler. Quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos a vida eterna. E não seremos julgados para a salvação ou perdição. Nós teremos diante do Senhor para receber os galardões. Eu creio que a gente vai pegar tudo quanto é de galardão e colocar aos pés do Senhor. Não sou digno de nada, Senhor. Isso significa que já está garantida a nossa permanência eterna na nova Jerusalém celestial. Mas por favor, entenda uma coisa. Estou livre, posso fazer o que quiser. Não. Se você pensa que está livre, pode fazer o que quiser, é porque você não passou pela verdadeira experiência do novo nascimento. Se você acha que o velho homem morreu, não, ele está sendo mortificado. E se der uma brechinha para o miserável, ele volta. E volta para arrebentar. A Bíblia diz que é para a gente vigiar e orar. Deus usa a sua palavra para nos fazer enxergar o pecado e a incredulidade existentes em nosso coração, que são resultantes da ação maligna. E esta ação está ocorrendo no mundo e tem um objetivo maior: fazer com que assimilemos e passemos a agir conforme o sistema do mundo que jaz no maligno. Todo mundo fala desse jeito, pastor. Isso é uma gíria da atualidade. Não vem com negócio de gíria para mim, não. Quero não.
Oxe, um negócio de gíria? Não. Os meninos eram pequenos, chegavam com gíria. Epa, epa, não é assim não. Corrigir esse negócio aí. Palavras de significado dúbio. O crente fazendo isso, não. Se você é um servo do Senhor e testemunha, quando você chega junto aos seus amigos, eles estão conversando coisas indecentes, eles param e dizem assim: chegou o crente. Ou então diz: ó, chegou o pastor. É ou não é? Por quê? Porque há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença não é uma diferença para inglês ver, não, é uma diferença para o Senhor ver, que tem que ser aqui dentro, no mais profundo do nosso ser. Tem que haver mudança, gente. Se queremos viver dias felizes, se queremos ter dias abençoados, se queremos viver continuamente na presença do Senhor, então tem que deixar que Ele trabalhe, que Ele transforme. Na hora que o cara pensa que está pronto, tá não, você não morreu ainda, você vai ficar pronto quando morrer. Não. E Deus tem planos para você, Deus tem promessas para você, você não vai morrer agora não. De forma alguma. Olha, irmãos, eu tenho dito aqui que a minha vontade, a vontade do meu coração é ser arrebatado. Ou arrebatado é chamado, eu tenho certeza que é fechando os olhos aqui e abrindo face a face na presença do Senhor. Não é porque eu mereça, não, ninguém merece, é a graça de Deus, é essa garantia que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que o mundo acha que nós somos um bando de malucos. Ai, Deus. O pecado e a incredulidade não pode reinar em nosso coração, não. Quem tem que reinar é o Senhor. Eu tenho que agir não pelo que eu conheci, o que eu fiz no passado, pelo que eu sou, não. Eu tenho que agir sob a direção do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que há muitos anos, umas 3 décadas, alguns me chamaram e disseram: pastor, a igreja precisa fazer isso, assim, assim, assim. Ideia boa. Beleza. O que é que o senhor acha? Eu acho legal. Por mim está tudo bem, agora eu vou consultar o dono da igreja. Quê? Sim, vou consultar o dono da igreja. Saber o que é que ele quer. Qual é a direção que ele quer dar para essa igreja? Nós nunca tivemos assim alvos para alcançar. Nós temos esse ano, quero batizar tantas pessoas. Eu quero que sejam tantas pessoas. Eu vou dizer isso? Você está doido? Não. Vou fazer a minha parte. Quem faz é o Senhor. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem decide é a pessoa. Eu entendo que é algo tão tremendo receber a Cristo, e é uma batalha tão difícil, que eu não costumo demorar nos apelos não, mas às vezes o Senhor manda demorar, eu demoro. Eu sou doido, rapaz, de fazer um negócio diferente. Não. Eu estou aqui há 31 anos. Não tem mérito nenhum meu. Tudo que saiu errado fui eu que fiz. Tudo que saiu certo foi o Senhor que fez. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, todo aplauso, glórias ao nome de Jesus, Senhor. Sabe qual é o propósito divino? É nos mostrar que o espiritual é mais importante do que o material. O material é apenas consequência. A gente quer o melhor, claro. Como pastores, nós dizemos: não, a igreja merece o melhor. O melhor. Por isso que a gente está fazendo uma reforma aí, dando o melhor. Aí, Senhor, e o que é que está em primeiro lugar? Em primeiro lugar, fazer missões. E graças a Deus que nunca deixamos de fazer missões. Houve uma época que o Senhor mandou e nós ficávamos somente com 70% do que recebia. Foi o tempo de maior crescimento. Tem a livraria ali, tudo bonito, tudo arrumado. Tudo, tira as despesas e tudo
tudo que sobra, a igreja não fica com um centavo para missões, para missões. Eu garanto a vocês que a igreja contribui muito mais. Pastor, mas a gente precisava saber. Divulga, fala aquilo que é para falar. Ajudamos com missionário. Aonde, pastor Murilo? Missionário no Panamá. Já ajudamos missionário na Índia. Já ajudamos missionário na Bélgica. Ajudamos a família, pastor e filhos em Santa Catarina. Uma missionária em Teresina. Viúva de um pastor com 2 filhos lá em Natal. E por aí vai. E o Senhor vai abençoando. O Senhor vai abençoando. É isso. A gente tem que ser fiel. Sabe, irmãos, lamentavelmente, em nossos dias, em muitos lugares, há uma ênfase e insistência para fazer o homem entender e aceitar que as bênçãos materiais são resultantes da fé colocada em ação a partir de cada coração. Eu concordo que o agir divino alcança todas as áreas da nossa vida. É o Senhor quem nos faz prosperar, mas a prosperidade está limitada ao econômico financeiro. Então, a concretização do projeto de salvação ocorre por meio da fé na vida daqueles que creem. Aleluia. Mas quem salva é o Senhor, quem multiplica é o Senhor, quem ressuscita é o Senhor, quem cura é o Senhor. Lamentavelmente, nós encontramos, às vezes, pessoas que estão na igreja, afirmam ter a Jesus Cristo como o Senhor único, suficiente, Salvador, mas a sua fé é vazia. A resposta é simples. Lhes falta o conhecimento da palavra e, consequentemente, a prática dos ensinamentos de Cristo em sua vida. Sabe por que a palavra, ela confronta aqui? Confronta porque nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. Nos mostra aquilo que está sendo feito errado. Muitas vezes conceitos antigos, que a gente se acostumou. Oh Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A prova da nossa conversão é o amor. Não podemos nos esquecer que o amor não é simplesmente um sentimento, mas uma atitude. Eu não posso viver sem ajudar, mas o que eu ajudo não é dar conta de ninguém, é somente comigo e Deus. E acabou. Damares também sabe. Quando meu pai foi para a glória, eu descobri que era costume dele e minha mãe mandar roupas para crianças em alguns lugares do Brasil. Eu nunca soube disso, só soube depois. Quando minha avó materna foi para a glória, eu fui lá na casa dela com minha prima pegar as roupas. E tinha uma cadernetinha dela em cima. Ela era viúva de pastor. Ela tinha recebido a pensão dela no dia que teve o primeiro infarto. Primeira coisa que tinha na cadernetinha dela, dízimo. Aí depois, ela tinha confeitos para as crianças. Isso para fulano, isso para Beltrano, isso para Cicrano. Que lição tremenda. Que lição maravilhosa. Se estamos em Cristo, nosso coração tem espaço para exercer misericórdia. Se estamos em Cristo, nosso coração tem espaço para exercer o perdão. Se estamos em Cristo, nosso coração tem espaço para exercer restauração. Isso significa disposição e determinação para perdoar, celebrar a restauração do caído e ajudar o necessitado. Mas pastor, por que a igreja distribui tantas cestas? Porque as pessoas que recebem precisam. E a minha determinação é essa.
que ninguém saia sem receber o que precisa. E às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente não tem. Mas o Senhor manda. Esse é o papel da igreja. É necessário que o conhecimento torne-se realidade em nosso coração, para somente depois se tornar realidade prática em nossa vida. Então, quando isso acontece, Deus sabe que não estamos sendo sinceros. Mas quando vem do coração, Ele conhece. Ele não nos conhece pela forma de vestir, pelo jeito de falar, pelo modo de agir, de andar. Ele conhece o nosso coração, aleluia. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, aleluia. Igreja amada do Senhor, ter intimidade com Deus é primordial na vida da nova criatura, porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que o que nós fazemos para Ele. De vez em quando pipoca uma coisa por aí. Por quê? Porque não estava fazendo de coração. Tem que ser de coração. Tem que ser real. Eu não quero ter equipes que trabalhem o tempo inteiro. Não. Tem que haver um rodízio. Tem que haver a equipe. Quem está de plantão hoje na introdução, próximo culto tem que estar sentado no banco recebendo a palavra. Hoje o pastor Murilo está ali. Quando ele está pregando, eu estou ali sentado. Quando vem outra pessoa me dizer a palavra, a gente está ali sentado recebendo a palavra também, que a gente precisa. É verdade. Escuta uma coisa, como é que você quer que a gente dê assistência para você e sua família, se a gente não der assistência para a família da gente? Segunda-feira é nossa folga. É nossa folga segunda-feira. E se precisar de alguma coisa, não, dependendo, a gente atende. Eu tenho que dar atenção à minha família, para poder dar a sua. Tem que dar atenção à minha mulher, para dizer que você tem que dar atenção à sua mulher, tem que dar atenção ao seu marido. É isso. É isso. Tem que ser assim, gente. Não é aquele blá, blá, blá e acabou, não. É por isso que nós investimos que os membros e congregados da igreja participem ativamente da EBD. Tenha rede. Eu duvido que tenha tido alguém mais contrário a grupos de oração de estudo do que eu. Irmãos, muitas vezes a gente pensa uma coisa e é outra. E o pastor Murilo falando. Eu comecei a orar. Estão aí as redes. A igreja crescendo. As vidas sendo alcançadas. Você não quer participar da rede? Não participe. Não fale mal daquilo que você não conhece. Porque em tal lugar, foi em tal lugar. E essa igreja não tem falha não? Claro que tem. É a igreja militante. A igreja que não tem falha é a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante? Aquela que já está com Cristo. Por enquanto você está na igreja militante. Você é falho? Eu também sou. A palavra de Deus atua poderosamente na vida daqueles que creem. E quando isso acontece, existe ordem e decência no agir e no falar. Meus irmãos, a aparência do mal tem que ser arrancada da nossa vida. Se você sabe que alguma coisa que você está fazendo ou falando está dando a entender outra coisa, pare. É para isso que o Senhor manda a gente vigiar e orar. Quer saber por quê? Porque o cuidado divino alcança a nossa vida por completo. O Deus eterno é Senhor de tudo e de todos. O agir divino todas as vezes passa por seu Filho unigênito. Então, se quero ter o Deus eterno como meu Senhor, único e suficiente Salvador, tenho que ter o seu Filho unigênito como meu Salvador. É isso. É isso. É
primordial está em Cristo e as suas palavras ativas em nossa vida a partir do nosso coração. Ô igreja, você sabe que você tem escutado aqui que é para buscar a santificação. Santificação é rejeitar o mundanismo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Eu estava na casa de uma determinada pessoa, já tem alguns anos, o telefone tocou. Aí ele disse assim: não, o carro é bom demais, o carro é todo novo, o carro é todo original, olha o carro é uma bênção. E eu de lado só ouvindo. Aí quando ele terminou, que ele falou que só o carro, desligou. Aí eu disse: ô meu amigo, que carro é esse, hein? O meu carro. Qual o teu carro? Esse está aí na garagem. Homem, você devia ter vergonha, porque o carro passa 5 dias quebrado, 2 dias rodando, dá pulso. E você está dizendo isso? Não, senão eu não vendo. Cara, fui comprar um carro para Damares. Fui comprar um carro. Eu tinha vendido o carro dela, vamos procurar o carro, eu quero esse carro assim, assim, e fomos lá. Chegamos lá na loja, aí tinha lá um carro. Eu disse: não, eu quero ver o carro. Não, é porque o carro está lá dentro, está não sei o quê, ppp. Cheguei para o vendedor e digo: meu amigo, me dê uma coisa, cadê o carro? Ele disse assim: olha, eu vou mostrar o carro para o senhor. Chegou lá, o carro estava sem a porta do motorista. Eu digo: danou-se. E agora é assim, é? O carro vem... Não. É o seguinte. É porque o carro veio com a porta arranhada. Está ali pintando. Mas se o dono souber que eu estou dizendo para o senhor, eu perco meu emprego. Ah, é? É. Aí chegou o dono. Aí eu disse: eu vou comprar o carro. Aí ele disse, aí ele foi chamado lá. Eu perdi meu emprego. Porque eu fui dizer para o senhor que... Mas eu não disse a você que ia comprar o carro? Aí eu digo: chama o dono, chama aquele. Só, eu vou comprar esse carro por uma única razão. Porque o seu vendedor falou a verdade. Não tem problema não, está pintando a porta, não tem problema não. Eu vou comprar esse carro. Tem algum problema da máquina? Mas se não, não tem não. Vou comprar porque ele falou a verdade. Depois de eu descobrir que era um crente. Aleluia. Ah, pensou que bênção? O cara, eu posso perder o meu emprego, mas eu não vou mentir. Dá para entender o exemplo que eu estou dando? Tem que ser mais claro que isso, que eu já desenhei. Mas isso tem que ser em tudo, em tudo. Uma vez o guarda me parou. Mas se o senhor estava no telefone, disse: rapaz, o que eu mais combato é isso. Mas realmente, eu estava no telefone. Aí um virou para o outro e disse: ele está dizendo que estava no telefone. Estava. Eu vou mentir? Aí um ficou olhando para o outro assim. Ele disse: mas o senhor está dizendo? Estou, rapaz. Você não viu que eu estava? Meu carro não tem película, não. Nada contra a película, viu? Isso é uma questão minha só. Sabe o que ele disse depois? Tá certo, o senhor pode ir. Aí eu me lembrei do meu pastor. Aconteceu um fato semelhante, né? Isso lá na década de 80. Aí ele disse: o quê? Você está me mandando embora? Você não tem autoridade não, rapaz, para anular a multa. Pode multar. Eu me lembrei disso, ó. Quase que eu fazia isso, ó. Mas não tive força. Eu disse: meu Deus do céu, olha só. Eu quase que eu dizia: não vou embora não. Pode multar. Você não tem autoridade legal para me dispensar essa multa. Mas eu não disse não, irmão. Foi minha fraqueza. Eita Deus do céu, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmão, nós temos que estar dispostos e disponíveis para permitir e aceitar o agir divino em nosso ser. Hoje eu dou graças a Deus
Porque Deus não permitiu que eu fosse o que queria ser. Porque se eu fosse o que queria ser, hoje eu estaria morto de vergonha. É por isso que eu digo sempre para você, nunca diga mais assim, eu nunca vou fazer isso. Mas diga aqui, sim, Senhor, eu não quero fazer nada errado. Eu quero fazer a tua vontade. Se você ficar comigo durante o dia, você vai ver que eu erro sim. Sou melhor do que você em nada. Nada. Mas tenho que estar mortificando o velho homem o tempo inteiro. Eu fui criado assim. Você não pode mentir. Você não pode enganar. Mas se for para salvar a sua vida, você pode até matar. Eu clamo todo dia a Deus que nunca venha acontecer nada disso. Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Meu avô orou muito pela família dele. Minha mãe disse, o papai orava muito pela família dele. Ore pela nossa família. Mesmo sem conhecer, eu passei anos e anos orando. Eu digo a vocês que eu quase não oro mais. Quando eu me lembro, eu oro. E depois eu vi muitos da família, que é tão grande, sendo salvos. Ore pela sua família. Você já contou a sua história para os seus filhos? Você tem contado a história dos seus pais? O meu bisavô foi assassinado quando meu avô tinha 4 anos de idade. Ele foi criado pelo avô com um propósito. Na nossa família, ninguém deixa de ser vingado. Você é filho único. Você vai vingar a morte de seu pai. E ele tinha horror a crente. Quando o vovô tinha 14 anos, a mãe dele morreu. Os primos todos criados juntos, lá em Rio Largo. Tinha o meu avô como irmão. Quando completou 18 anos, ele foi mandado embora de casa. Porque descobriu que a palavra de Deus é a verdade que liberta. E como ele não foi vingar a morte do pai, o tio dele foi. E naquele dia triste e horrendo, 7 homens morreram. Mas o meu avô não participou daquilo. E ele viveu, por isso estou aqui. Meu avô materno, pastor Eurico Calheiros, foi para a glória no dia 27 de maio de 1962. Eu tinha 7 anos de idade. Ele fez a diferença na família. Você vai fazer a diferença na sua família. Você vai fazer, você já está fazendo. Você não está fazendo para fazer a diferença. Você não está agindo, você está agindo para fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Você está fazendo a diferença para mostrar através das suas palavras e do seu testemunho que servir ao Senhor é a melhor coisa que existe. Damares, minha sogra e suas irmãs receberam pedradas em Penedo, porque andavam com a Bíblia e eram crentes. Isso não faz muito tempo.
Hoje, tem para certas pessoas ser crente é dar status. Não. Ser crente é ser discípulo de Cristo. Ah, mas eu sofro. O nosso mestre não sofreu? Ele planejou sofrimento? Não. Não está dizendo assim, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, mas gera sofrimento. Não. O propósito dele é que a gente viva muito. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre o presidente americano, ex-presidente Jimmy Carter, que morreu com 100 anos. Não abria mão. Porque está na escola bíblica dominical. 100 anos de vida. Samuel aprendeu a grande lição. E aquela lição, por certo, o levou durante toda a sua vida. Davi é um exemplo tremendo de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi nunca foi e nunca será um exemplo de pai. Os filhos, os nossos filhos são heranças do Senhor. Herança do Senhor. Os filhos deles são herança do Senhor. Meus netos, herança do Senhor. Minha bisneta querida, primeira, herança do Senhor. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Samuel foi um homem que viveu num tempo difícil. Missões terríveis. Mas ele perseverou porque ele confiou no Senhor. O tema dessa mensagem é: Deus conhece o nosso coração. Eu quero que você, aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos rapidamente, se você puder, faça essa oração comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ter um coração conforme a tua vontade. Eu quero verdadeiramente viver para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Primeiro passo é declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Ser membro dessa igreja é outra história. Então eu convido para você ficar de pé. A equipe do louvor vai estar no hino de adoração. Peço que ninguém se mova agora, só se for extremamente necessário. Eu quero perguntar, enquanto a equipe do louvor já está adorando, se alguém neste lugar que quer declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, ou se reconciliar com Ele. Se alguém, levante bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você. A igreja está de olhos fechados orando. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Ou a segunda pessoa. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Qual a terceira pessoa? Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Glórias a Jesus. Qual a quarta pessoa? Levante bem alto. Eu quero ver você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de curiosidade. Feche os olhos, igreja. O Senhor está quebrando as algemas, retirando todos os pesos e declarando cada vida que necessita de reconciliação e salvação, para que você possa confessar Jesus diante dos homens. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos seus anjos. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai e diante dos anjos. Eu vou pedir essas três pessoas que levantaram as mãos para vir até aqui. Eu vou descer e vou orar por você. Quem já fez essa decisão? Levanta bem alta a mão. Quem já fez? Não baixa não, não baixa não. Você que levantou a mão hoje, olha para um lado e para o outro.
Essa multidão aqui, a maioria já fez. Pode baixar todos. Agora você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pode vir, não se acanhe. Não se acanhe não. Pode ficar aí, eu vou descer. Se você não levantou uma de suas mãos, mas é tocado pelo Espírito Santo de Deus, sai do seu lugar. O meu compromisso é ministrar a palavra. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a sua responsabilidade é aceitar ou rejeitar. Eu não demoro. Deus conhece seu coração, meu amigo. Ele te perdoa. Ele tem te sustentado. Ele continuará te sustentando, mesmo que você continue não o reconhecendo como Deus. Porque Ele é o Deus de todo amor, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda misericórdia, Ele é o Deus de toda a oportunidade. Eu vou descer e vou orar dessas 3 pessoas que estão aqui. E se você sente no seu coração, sai do seu lugar. Mas se tem alguém que está sem força de sair do lugar, levanta a mão e faz assim. Aí eu vou até aí e você vem comigo. Tem alguém? Tem, é o Espírito Santo que está me dizendo. Eu estou falando de novo, você não pediu isso? Mas é agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Que louvor.